Terceira Era, capítulo 2. Os Istari. Exatamente no ano 1000 da Terceira Era, lá longe, no oeste além do mundo, em Valinor, Manwë, o Vala, rei de Arda, olhou pra Terra-média e pensou: Caralho, bicho, esse pessoal não tem jeito mesmo. Olha lá o povo se atracando de novo. Puta que me pariu. Então, de forma similar ao que ele havia feito na Segunda Era com os Magos Azuis, Manwë reuniu 3 Maiar para enviar à Terra-média. E esses eram Eowendil, Olorin e Curummo. Então, o Valar deu corpos humanos a estes Maiar, que ficaram conhecidos como os Istari. E os seus corpos eram de aparência idosa para poder limitar os seus poderes, pois nessa forma humana, os Istari estariam sujeitos a todas as emoções de um homem comum, e por isso poderiam ser corrompidos. Manwë os enviou para a Terra-média com o objetivo de aconselhar os homens e os elfos, e não buscar poder para si para eles mesmos resolverem qualquer situação. E os Istari deveriam cumprir sua missão oferecendo encorajamento e amizade, não utilizando de medo ou de força. Mas não entenda errado, eles ainda tinham algum poder, mas por estarem em corpos humanos, eles estavam suscetíveis à fome, ao cansaço e até à morte. Curummo era o mais sábio entre eles e foi designado a ser o líder dos Istari. Ele trajava vestes brancas e ficou conhecido como Curunir pelos elfos e Saruman pelos homens. Já Olorin era o Maiar mais próximo a Manwë e quem entendia melhor os seus propósitos. Ele trajava vestes cinzentas e ficou conhecido como Mithrandir pelos elfos e Gandalf pelos homens. E por fim temos Eowendil, que era servo de Yavanna, a Valar criadora das plantas e dos animais. E portanto, ele era muito apegado à criação de sua senhora. Ele trajava vestes de cor marrom e ficou conhecido por todos como Radagast. E Gandalf, Saruman e Radagast ficaram conhecidos como magos por toda a Terra-média, e eram muito bem-vindos onde quer que passassem, trazendo sempre conselhos e sabedoria. Mas nem só de sabedoria viviam os homens, e as guerras entre eles continuaram. No ano 1015 da Terceira Era, o rei de Gondor, Ciriandil, morreu em um ataque dos Homens do Leste à cidade portuária de Umbar. Apesar de que no final dessa batalha, os Gondorianos resistiram ao ataque e Umbar prevaleceu. Sendo assim, o príncipe Hiar-Mendasil I se tornou o 15º rei de Gondor, como também o último dos reis dos navios. Dando um alt-tab rapidinho, no ano 1029 da Terceira Era, Beleg morreu e seu filho Malor se tornou o 3º rei de Arthedain, que, caso você não se lembre, é um dos 3 reinos dos Dúnedain do Norte em que Arnor se dividiu. Mas voltando, Hiar-Mendasil I, o rei de Gondor, era um cara paciente. Ele estudou meticulosamente seus inimigos e construiu com calma a sua frota naval militar. Em seus estudos, o rei descobriu que aqueles homens que atacaram Umbar e mataram seu pai não eram os mesmos homens do leste que viviam atacando Gondor, e sim homens do sul. E estes homens morenos vinham de uma terra distante, que ficava em algum lugar do longínquo deserto de Harad, no extremo sul da Terra-média, e por isso foram chamados pelo rei de Haradin. Os Haradin faziam parte dos exércitos de Mordor na Guerra da Última Aliança, e eram tementes a Morgoth, assim como os Homens do Lestes, conhecidos como os Easterlings. Ou seja, o rei descobriu que Gondor não possuía apenas 2, mas 3 povos inimigos: os Easterlings, os Haradin e os Númenóreanos Negros. E assim, em 1050 da Terceira Era, Hiar-Mendasil I atacou os Haradin e conquistou as suas terras em uma grande campanha que o levou à vitória. E Gondor nunca foi tão próspero ou teve um território tão extenso quanto nessa época. O reino dos Dúnedain do Sul estava definitivamente no esplendor de seu apogeu. Mas nesse mesmo ano, lá no norte, em Rhovanion, a região vizinha a Eriador, uma sombra começava a se abater sobre a floresta verdejante. E as coisas começaram a mudar bastante por lá. Criaturas estranhas começaram a rondar aquelas terras, e um ar maligno agora pairava por ali. E os elfos silvestres daquela região, que viviam na parte sul da Floresta Verdejante, na colina que viria a ser conhecida como Dol Guldur, abandonaram seus lares e rumaram para o norte, fugindo dessa presença maligna. E liderados por um elfo chamado Thranduil,
eles estabeleceram moradia ao norte, bem no meio do Rio da Floresta. E assim, os elfos construíram os famosos Salões do Rei Élfico. Enquanto isso, sua antiga morada foi completamente tomada por criaturas malignas, e a sombra se instaurou de vez na Floresta Verdejante. E sendo assim, os Dúnedain, do reino de Rhudaur, que é um dos 3 reinos em que Arnor se fragmentou, e o que ficava mais próximo à Floresta Verdejante, começaram a se referir a ela como a Floresta das Trevas. E ainda nesse mesmo ano, começou a ocorrer a chegada de um povo pequenino em Eriador, e os elfos os chamavam de Perianath, mas eles se referiam a si mesmos como hobbits. Nos anos seguintes, os orques vindos da antiga morada dos elfos silvestres na Floresta das Trevas começaram a atacar constantemente o reino de Rhudaur, tornando bem difícil a vida daquele povo. O reino passava por um perrengue inacreditável e o seu povo vivia de se defender, seja dos ataques dos orques da Floresta das Trevas ou dos outros Dúnedain, de Arthedain e Cardolan. A guerra no norte era demais para Rhudaur, que era o menor dos 3 reinos, e o seu rei começou a pensar que aquela ideia de separar Arnor não tenha sido tão boa assim. E para piorar, um poder maligno emanava do sul da Floresta das Trevas, e Dol Guldur. Alguma feitiçaria ou mágica sombria acontecia naquele lugar. Então, no ano 1100 da Terceira Era, chegaram aos ouvidos dos Istharis rumores de que havia um necromante em Dol Guldur, ressuscitando os mortos e controlando as criaturas malignas que seus corpos sem almas acabavam por se tornar. Os rumores diziam que ele era a fonte da sombra naquela região e que os mortos estariam acordando para tomar o lugar dos vivos. E também nessa época surgiram mais rumores sobre uma possível reaparição dos Nazgûl na Terra-média. Algumas pessoas afirmavam tê-los visto novamente, e outras apenas sentido sua presença. Mas a questão é que, devido a tudo isso, os Istari e os líderes dos Eldar passaram a suspeitar então que o necromante em Dol Guldur só poderia ser um dos Nazgûl. E assim, o norte se tornou um lugar bastante perigoso, repleto de conflitos entre homens, elfos e orcs. Então, em 1110, Malor morreu e seu filho, Celeparn, se tornou o 4º rei de Arthedain. E no ano 1149 da Terceira Era, Hiamerndacil I morreu e Atanatar II se tornou o 16º rei de Gondor. E diferente de muitos de seus antecessores, ele realmente fez alguma coisa. Atanatar transferiu a capital do reino, Pelargir, de volta para Osgiliath, onde ele foi morar e governar, pondo fim assim à linhagem dos reis dos navios. E um pouco depois disso, em 1191 da Terceira Era, Celeparn morreu e seu filho, Celebrimbor, se tornou o 5º rei de Arthedain. E por fim, no ano 1226, Atanatar II morreu e seu filho, Narmacil I, se tornou o 17º rei de Gondor. Só que ele reinou por apenas 15 anos, porque depois desse tempo, ele passou seus deveres ao seu sobrinho, Romendacil II, que assim se tornou oficialmente o regente de Gondor. E essa era uma época complicada, pois Gondor era constantemente atacada pelos Easterling, Haradin e Númenóreanos negros. E particularmente, em 1248 da Terceira Era, ocorreu um ataque gigantesco dos Easterlings ao reino. Mas o regente, Romendacil II, conseguiu derrotar esse exército gigantesco em batalha. E após essa grande vitória, a Casa dos Regentes passou a ter ainda mais prestígio no reino dos Dúnedain do Sul. E nesse mesmo ano, na fronteira noroeste de Gondor com Rhovanion, teve início a construção de 2 monumentos de pedra colossais às margens do rio Anduin, que retratava os fundadores e primeiros reis de Gondor, os irmãos Isildur e Anarion. Esse monumento se chamava Os Portões do Rei, mas era mais conhecido como Argonath, que significa os Pilares Reais.
Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou lhes contar uma lenda élfica chamada Cuiviénia, que supostamente relata o despertar dos elfos sobre a margem do lago Cuiviénen. Mas primeiro entenda, durante a Terceira Era, essa história é considerada um conto de fada até pelos próprios elfos, porque nenhum dos que estavam vivos havia nascido nesses longínquos dias em que esses eventos supostamente aconteceram. Não existem registros contemporâneos do Cuiviénen em lugar algum, pois a escrita ainda não havia sido inventada, e esse conto atravessou as gerações dos elfos de forma verbal por muito tempo. Mas por outro lado, é bem possível sim que o Cuiviénia seja um relato dos primeiros dias dos elfos, e não apenas uma lenda, pois mesmo os Eldar de Valinor e os Sindar da Terra-média terem ficado sem contato um com o outro por milênios, durante os Anos das Árvores, ambos os povos preservaram essa história de forma idêntica. Mas bom, fato ou mito, vamos à história. Primeiramente vamos entender onde essa história se passa, e faz favor e ignora todas essas terras que estão aí à sua volta, que são desconhecidas aos homens e aos elfos. Muito em breve eu falarei delas em algum Ovo de Páscoa. Mas por enquanto o que você tem que saber é, aqui está Aman, onde fica Valinor, e desse lado está a Terra-média. E nessa parte aqui, ó, mais especificamente, ficava Beleriand, enquanto que desse outro lado aqui é a parte da Terra-média onde se passam as histórias da Terceira Era. Que caso você não esteja reconhecendo é porque era bem diferente mesmo. Esse é um mapa da Primeira Era de Arda. E caso você não se lembre, a Guerra da Ira mudou a geografia do mundo inteiro. Mas enfim, o lago Cuiviénen ficava dentro de um gigantesco mar interno chamado de Halkar, que se formou após a queda de um dos faróis dos Valar há muito tempo atrás, lembro? E é basicamente isso aí, olha o caminho que eles tiveram que percorrer para chegar até Beleriand, ou pior, até Valinor. Mas enfim, vamos começar. E a nossa história começa antes do início da Primeira Era da Terra-média, quando a Valar Elbereth chorou, preocupada que os filhos de Ilúvatar iriam nascer em meio à escuridão, fazendo com que Melkor pudesse subvertê-los facilmente. Suas lágrimas escorreram de seu rosto e subiram até os céus, se fixando no firmamento e se tornando as primeiras 7 estrelas de Arda, que emitiam uma pálida luz prateada. Neste momento, Ilúvatar começou a despertar os primeiros elfos que dormiam às margens de um lago distante chamado Cuiviénen. O primeiro elfo a despertar se chamava Imin, que significa primeiro, e ao seu lado dormia Iminye, que veio a se tornar sua esposa. E próximo a Imin, outro elfo, chamado Tata, que significa segundo, despertou, e a seu lado dormia Tataye. O terceiro elfo se chamava Enel, que você pode imaginar que significa terceiro, e ao seu lado dormia sua esposa, Enelie. Os 3 acordaram antes de suas respectivas esposas, e a primeira coisa que viram ao despertar foram as estrelas de Elbereth. E a segunda coisa que viram foram suas esposas, dormindo ao seu lado. E após se admirarem com suas belezas, eles começaram a pensar em palavras para expressar para elas os seus sentimentos. E assim, cada um deles acordou sua companheira. E a primeira coisa que as damas élficas viram foi seus maridos, e elas se apaixonaram. E após inventarem milhares de palavras, Imin, Tata, Enel e suas esposas se juntaram e caminharam pelas florestas às margens do Cuiviénen. Eles primeiro se depararam com 6 pares de elfos, que Imin, por ser o mais velho, os declarou como seu povo, e então os acordou. Algum tempo depois, todos juntos continuaram sua jornada, e dessa vez se depararam com 9 pares de elfos, que Tata, o segundo, clamou serem do seu povo e os acordou. Então, os agora 36 elfos começaram a interagir e inventaram muitas outras palavras para poderem se expressar. E após algum tempo, eles continuaram sua jornada, e se depararam dessa vez com mais 12 pares de elfos, que Enel, o terceiro, clamou serem seu povo e assim os despertou. E por muito tempo,
Os 60 elfos vagaram pelos rios e assim criaram a música e a poesia, gastando seu tempo para aperfeiçoá-las e desfrutá-las, até que finalmente eles partiram novamente, mas Imin pensou consigo mesmo que toda vez que eles se deparavam com mais elfos, o número deles gradativamente aumentava e como seu povo era o menor dos três, ele resolveu escolher por último daqui para frente. Então, fatalmente eles se depararam com 18 pares de elfos, dessa vez acordados, contemplando as estrelas, apontando para cima e exclamando Elen, Elen, que significa estrela. Tata e Enel esperaram seu irmão chamá-los, mas Imin disse que iria esperar. Então, Tata, o segundo, os juntou ao seu povo. Esses 18 eram altos e possuíam cabelo escuro, e se autonomearam Tatiar, que significa os segundos. Eles continuaram sua jornada, e à medida que caminhavam, os 96 elfos criaram cada vez mais e mais palavras para as coisas. E em seguida, apareceram 24 pares de elfos que se banhavam com suas esposas no lago, cantando alegremente, sem entoar palavras em língua alguma. Novamente, a Imin foi oferecida a escolha, e novamente ele se recusou. Então Enel os escolheu para juntarem-se ao seu povo, e o seu clã passou a se chamar Neliar, que significa os terceiros. Os 144 elfos permaneceram juntos até que todos tivessem aprendido a mesma língua, e com isso eles se alegraram. Mas aí, Imin disse que era hora deles saírem à procura de novos companheiros. Só que os outros já estavam satisfeitos e não quiseram se juntar a ele. Então, Imin, sua esposa Iminhe e seus 12 companheiros procuraram por muito tempo nas proximidades do Cuiviene, mas não encontraram mais ninguém. E assim, os 14 se nomearam Miniar, que significa a companhia mais antiga. E por terem sido encontrados em pares de 12, os elfos passaram a contar de 12 em 12, e não em decimais, como nós, por exemplo. E 144 foi o seu maior número durante um bom tempo, pois como eu disse, esse foi o número total de elfos encontrados no Cuiviene, e nunca, em língua élfica alguma, houve uma palavra para um número maior que esse. E com o passar do tempo, os 14 Miniar passaram a se chamar Vanyar, que significa os belos. Já os 66 Tatiar passaram a se chamar Noldor, que significa aqueles com conhecimento, enquanto que os 74 Neliar passaram a se chamar Teleri, que significa simplesmente os últimos. E a partir daqui, todos os elfos passaram a amar tudo que era verde e crescia da terra, mas principalmente eles amavam as estrelas. Porém, mais do que todos os outros, os Teleri amavam a água, pois alguns deles cantavam nela antes mesmo de saber falar. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio gigante. Até semana que vem e tchau!